Fundo ligado a Paulo Calixto, advogado de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, comprou no último mês de fevereiro uma casa em Arlington, no Texas, estado americano onde vive o ex-deputado federal. Fundo ligado a Paulo Calixto, advogado de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, comprou no último mês de fevereiro uma casa em Arlington, no Texas, estado americano onde vive o ex-deputado federal. O Mercury Legacy Trust, que adquiriu o imóvel por 3,6 milhões de reais, é um fundo privado de gestão de patrimônio, instrumento comum nos Estados Unidos para deter bens em nome de terceiros. Paulo Calixto também é administrador do Heaven Gate Development Fund, que recebeu 2 milhões de reais do total de 61 milhões de reais de Daniel Vorcaro em 2025, a pedido de Flávio Bolsonaro para serem investidos no filme Dark Horse, cinebiografia do pai Jair Bolsonaro. Além do Mercury Legacy Trust, André Porciúncula aparece nos documentos como um dos responsáveis pela entidade que comprou a casa do Texas. Porciúncula, ex-policial militar, é apontado como uma espécie de representante operacional de Eduardo lá nos Estados Unidos. Ele atuou no governo Bolsonaro como braço direito de Mário Frias, então secretário nacional da Cultura e idealizador do filme sobre o ex-presidente. E ontem, Eduardo Bolsonaro comentou sobre o financiamento de Dark Horse e negou que houve oferta de qualquer contrapartida a Vorcaro. Aspas, a gente só tinha a oferecer a ele exposição para ser perseguido. Qual era a contrapartida de Vorcaro? Fecho aspas. Depois das suspeitas de que parte do dinheiro do ex-dono do Master teria sido utilizada para sustentá-lo em solo norte-americano, Eduardo disse que se mantém com renda passiva. Aspas, se houver conversas minhas com Vorcaro, parem de me seguir. Não há qualquer possibilidade, não participei de nenhum encontro com ele, nem no contexto do filme. Fecho aspas. Só fazendo um parênteses aqui para os comentários. A pergunta não foi bem essa, né? Foi uma malufada essa resposta. Que eu vou repetir aqui. Não é crime pedir patrocínio, não é crime patrocinar. Não é crime pedir pouco patrocínio, não é crime pedir muito patrocínio. Não é crime você superfaturar patrocínio, a não ser que seja, é claro, para questão de fraude à Receita Federal, para você fraudar algum edital de empresa pública, algum edital de órgão público. Se roubaram do Vorcaro 61 milhões, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Isso já diz o dito popular, mas isso é um problema entre o Vorcaro e o patrocinado. Não tem nada de corrupção em pedir patrocínio. Já espancou aqui. Mas é muito mais que muitos filmes do Oscar. 4 dos 10 finalistas do Oscar tiveram orçamento muito inferior a esse. Aí tá tudo muito obscuro. Fez errado o Flávio de responder? Fez. Fez errado o Eduardo de sair respondendo? Fez. Fez pior ainda o Mário Frias de fazer 2 notas dizendo que tanto o Flávio quanto o Eduardo estavam mentindo e depois ainda quis dar uma emendada falando que a interpretação do povo é que foi diferente da intenção dele ao escrever as notas. É um show dos trapalhões. As ações e reações. Porque a cada reação não combinam com o Frias, e o sobrenome dele já diz, Frias. Tomem cuidado, porque ele vai soltar uma nota desdizendo o que se disse. E agora, esta questão do Vorcaro.
Uma coisa é ter recebido, ter usado, ter se aproveitado do dinheiro do patrocínio que veio através da Entre Investimentos, que era ligada ao Vorcaro, e outra coisa é dizer se estive com Vorcaro, se troquei mensagem com Vorcaro, se dei contrapartida ao Vorcaro. Não é essa a pergunta. Essa pergunta é: aproveitou-se ou não? Então eu fico bastante incomodado quando a pessoa resolve responder, porque ao responder ela tem que falar a verdade. Pelo menos se ela quiser se manter na vitrine da honestidade. Porque se não é para responder a pergunta, é melhor não responder. É mais nobre. Então a pergunta não foi o dinheiro que o Vorcaro aportou através de suas empresas para o patrocínio do filme Dark Horse foi usado em benefício seu, deputado? E ele responder: nunca estive com Vorcaro. Se tiver uma mensagem minha com Vorcaro, parem de me seguir. Não, não é assim. A pergunta foi outra e a resposta está sendo uma malufada atroz. Então seria melhor que nada se respondesse. Até porque, em princípio, patrocínio não é crime, por mais vultuoso e escandaloso que seja tal patrocínio. E de acordo com informações do UOL, o presidente Lula aconselhou o Vorcaro a não vender o Banco Master por um valor simbólico de R$1 para o BTG Pactual de André Esteves. O conselho foi dado pessoalmente por Lula a Vorcaro em uma reunião no Palácio do Planalto no dia 4 de dezembro de 2024, quando a instituição já estava enfrentando dificuldades. Segundo o documento obtido pela Polícia Federal, há uma mensagem de Vorcaro, datada de 10 de abril de 2025, na qual ele envia uma proposta de como seria a operação de venda ao BTG. Aspas. O BTG, de André Esteves, quer comprar meu banco por R$1. Eu não quero confusão. Devo vender ou seguir no mercado? Nós queremos reduzir a concentração bancária do Brasil, presidente. Fecho aspas. Essa foi a consulta do Vorcaro ao Lula. Vorcaro consultou-se com Lula. Olha, o do André Esteves, dono do BTG, quer comprar meu banco por R$1. Devo vender ou não? E aquela coisa, eu não gostaria, porque a minha missão nesse mundo é tirar dos bancos monopolistas, dos grandes bancos, a concentração do dinheiro no Brasil. Eu quero democratizar o sistema financeiro. Patrocínio a gente já sabe que ele democratizou. Mas a que preço? Está sendo investigado. Pois bem, o Lula ouviu e respondeu essa consulta usando alguns palavrões para se referir ao então presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, cujo mandato terminaria alguns dias depois. Houve críticas também direcionadas a André Esteves, e o principal conselho do presidente Lula a Vorcaro foi para que Vorcaro seguisse com o Banco Master, sem aceitar a proposta de André Esteves. E vale lembrar que se Vorcaro tivesse aceito a proposta de André Esteves, talvez ele não estivesse preso hoje. Porque talvez o André Esteves tivesse dinheiro para bancar os CDBs podres que o Vorcaro inventou. Mas isso é só um talvez, é uma conjectura. Nessa reunião em questão, com Lula, estava presente Gabriel Calípolo, que em janeiro de 2005 passaria a comandar o Banco Central. Lembrando que a reunião foi em dezembro. No mês seguinte, o Galípolo, que estava nessa reunião, seria o presidente em janeiro. Então, nós temos aí também o dedo do Lula no esticar da corda desta podridão. Porque vale também lembrar, se não fosse esse conselho de Luiz Inácio Lula da Silva, o BRB talvez não estivesse encrencado do jeito que está. Agora, voltando aos efeitos
dessas revelações para a campanha do Flávio Bolsonaro à presidência da República. Bom, tudo isso colocou em prática na campanha da oposição um plano de mídia para tentar recuperar a imagem do senador depois da divulgação do áudio das mensagens enviadas por ele a Vorcaro. A estratégia foi dividida em 3 frentes e 4 fases, que serão executadas ao longo dos próximos meses. O objetivo é retomar o crescimento do senador nas pesquisas de intenção de voto. Nesse primeiro momento, o foco será fazer Flávio Bolsonaro se voltar para a sua própria militância. Outra estratégia da equipe foi redobrar os cuidados com as aparições e as falas públicas do pré-candidato. As demais fases da estratégia ainda são mantidas em sigilo, justamente para evitar uma reação dos adversários. E em vídeo publicado hoje, Flávio compara a decisão de concorrer à presidência a um propósito de Deus. Aspas. Eu falei, Pai, estou preparado. Esse é propósito de Deus. Nada vai tirar isso da gente, porque é muita gente sofrendo. O Brasil está sofrendo. Não é por mim, eu não tenho vaidade nenhuma de ser presidente da República, não. Eu acho que é questão de sobrevivência do país até. Fecho aspas. Com Flávio em crise, o Datafolha fará uma nova rodada de pesquisa eleitoral com o nome de Michele Bolsonaro. O resultado será publicado nesta sexta-feira. E 10 dias depois de ter a sua transferência autorizada da Papuda para a Papudinha, o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, avança nas tratativas para um acordo de delação premiada. Paulo Henrique deve assinar, ainda essa semana, o termo de confidencialidade com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República na primeira etapa das negociações de um acordo de colaboração premiada. É esse documento que garante o sigilo das informações e protege tanto o colaborador quanto as investigações. Protege de quem, eu fico me perguntando? Se a Polícia Federal é um vaso comunicante com a Rede Globo, protege de quem, cara pálida? A delação, antes de tudo, precisa ser aceita, trazer fatos inéditos e que possam ser comprovados. Aliás, no início da noite de hoje, a Polícia Federal trocou o Daniel Vorcaro de cela na Superintendência da Corporação em Brasília, onde o banqueiro está preso preventivamente desde 19 de março. Vorcaro foi levado para uma cela comum destinada a presos que estão de passagem pelo local, sendo que antes ele estava alojado na mesma sala especial onde o presidente Jair Bolsonaro ficou preso por alguns meses. A nova cela de Vorcaro, inclusive, não teria sequer um banheiro decente, e a avaliação é a de que o novo local é pior do que qualquer outra cela existente na Papuda, na Papudinha e até mesmo na Penitenciária Federal de Brasília. Além da mudança de cela, a Polícia Federal decidiu restringir a visita dos advogados e, a partir de agora, a defesa só poderá visitar o banqueiro 2 vezes ao dia, por 30 minutos cada e sem instrumentos de trabalho. Até então, Vorcaro podia receber advogados das 9 às 17 horas, sem nenhuma restrição, Caivano. O Vorcaro abusou, né, Pavinato? Abusou bastante. Você abusou, e parece... tirou partido de mim, abusou. Não tem uma dessa?